bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O nosso programa Cidade em Debate, a partir de agora, é sendo transmitido de segunda a sexta-feira, 13h, pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 11 da NET, e também agora estamos na TV Com, né, no canal 11 da NET, na Vivo TV, às 7h da noite, às 19h. Então, 2 edições aqui do nosso Cidades em Debate. Então, sejam todos muito bem-vindos. E a gente já deixa disponível aqui também na tela, né, ali no rodapé, as nossas redes sociais, também os nossos contatos, para que você possa participar, para que você possa dar a sua opinião, para que você possa também compartilhar o nosso programa com seus conhecidos, curtir a nossa página, enfim, é sempre um prazer muito grande em ter todos vocês aqui. E claro, a gente compõe aqui uma mesa de pessoas aqui da nossa Baixada Santista, né? Pessoas que sempre têm cargos de liderança, e a gente traz aqui já dando aquele muito bem-vindo para o doutor Maurício Baltazar de Lima, o nosso advogado, nosso comentarista do programa. Doutor Maurício, seja bem-vindo mais uma vez, tá tudo bem? Boa tarde, Santiago. Buenas a todos. Está tudo bem, graças a Deus. Feliz ano novo a todos, os telespectadores, ouvintes, internautas, bem como meus colegas aqui da bancada, você, Santiago. É uma honra mais uma vez estar aqui no seu programa. E vamos lá, ser útil à nossa comunidade, informando, entretendo toda a nossa Baixada Santista. Tá certo, agora a gente dá boa tarde e dá boa noite também, né? Os dois, além de que 7h da noite está de dia ainda, né, doutor Maurício? A gente nota que o verão agora parece estar pegando no breu. Conosco também o nosso querido Marcelo Rocha, contador, professor universitário. Marcelinho conosco aqui. Marcelinho, seja bem-vindo mais uma vez. Tá tudo bem com você? Tudo jóia, obrigado pelo convite, Santiago. Meu abraço aí ao doutor, ao nosso vereador que também está compondo a mesa, o Cido, e a todas as pessoas que estão acompanhando aqui os programas que, feito com muita qualidade, só tem que prosperar. É ou não é, meu irmão? Vamos em frente. Com certeza. Bom, nosso querido Cido é vereador na cidade do Guarujá, um dos mais votados da cidade na última eleição, e conosco aqui no programa também, sempre aparecendo, dando a sua opinião, participando, fazendo a sua parte, né, Cido, na sociedade, e sempre muito bem-vindo em ter você conosco também. Cido, seja bem-vindo mais uma vez. Ô, Santiago, muito prazer poder estar no programa novamente. Gostaria de cumprimentar o doutor Maurício Baltazar, ao nosso amigo Marcelo também, contador aí, você, Santiago, e a todos os ouvintes aí da TV Com, agora junto conosco, TV Unisantos. E aí, o ano de 2020 maravilhoso, abençoado para todos, viu? E espero que 2020 seja um ano de muitas conquistas, realizações, que seja melhor do que 2021, eu tenho certeza disso, e pode contar conosco aqui, viu? É sempre um prazer poder fazer parte dessa bancada maravilhosa aqui, Santiago. Tá certo, Cido. Bom, só dá uma baixadinha no seu retorno aí, Cido. Pede aí para os seus técnicos. Eu sei que você tem um pessoal da técnica aí com você, só para baixar um pouquinho o retorno, para não dar esse apitinho de vez em quando, porque a gente quer ouvir o Cido, né? Não quer ouvir o apito, não é isso? Quem apita é o trem lá no doutor Maurício de vez em quando, né, doutor? Porque o escritório do doutor fica no centro de Santos, ali perto da Bolsa do Café, e é de lá que ele está falando. De vez em quando passa o trem ali, algum caminhoneiro, algum carro desavisado, fecha a via, né, doutor? Aí fica aquele buzinaço lá, mas a gente já está acostumado, já é uma marca do programa. Bom, vamos começar aqui a nossa edição de hoje. Vamos trazer aqui o primeiro assunto da pauta, e que vem justamente sobre o governador João Dória, do PSDB. Ele determinou que todos os servidores públicos do estado de São Paulo agora deverão apresentar comprovante de vacinação completo contra o Covid-19. O decreto foi assinado pelo próprio governador e publicado na edição da última quarta-feira, ou melhor, da terça-feira, dia 4, na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo. O prazo para que o servidor se adeque
ao decreto, vai até o próximo domingo, dia 9, ou seja, segunda-feira, dia 10, todo mundo já tem que estar enquadrado, senão vão ter as penalidades, né? Vamos começar aqui com o nosso querido doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, isso é constitucional, não é constitucional? Essa lei tem que vir do Estado ou o governador pode decretar isso também? Pode, Santiago, claro que pode. Ele tem, né, dentro da sua competência, criar também normas administrativas para reger todo o seu quadro de funcionalismo, né? E me parece que essa decisão já vem com algum atraso, porque aqui no Estado de São Paulo, o próprio Tribunal de Justiça e outras autoridades já haviam imposto esse requisito, né? Nós aqui, advogados, por exemplo, só conseguimos entrar no fórum se exibirmos a documentação necessária. Então, me parece que já vem com algum atraso e vem dentro da nossa realidade, em que pese haja essa discussão entre a necessidade que o governo federal diz não ter e a defesa das autoridades do Estado, né, de São Paulo e outros governadores, que impõem, que exigem essa documentação. Então, apesar desse atrito, me parece que vem somar as outras ordenamentos jurídicos, as outras ordens do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal, enfim, e está indo num bom caminho, no meu sentido. Veio somar, pelo menos não há, assim, embate entre uma determinação dentro do Estado de São Paulo. Me parece que veio bem, com algum atraso, Santiago. Bom, a gente vê que existe, né? Quer dizer, isso aí eu acho que deixa o brasileiro meio confuso, porque no estado é obrigado, no outro estado não é, no outro estado tem que fazer tal coisa, no outro não é. É uma coisa até que inédita, né, para o brasileiro. Tá certo que a gente vive numa república federativa, aquela coisa toda, cada estado tem ali a sua autonomia, né? Mas isso aí confunde. Isso aí é um sinal de que cada estado está realmente falando uma língua diferente, Marcelinho? O que você acha? Rapaz, na verdade, cada estado fala aquilo que mais traz a imprensa para o seu lado, né? Quero aparecer na imprensa, eu já faço isso. Eu acho que a medida do governador Dória, né? Ela é um pouquinho intransigente, né? Não sei se constitucionalmente tá dentro dos conformes, né? Mas eu acho intransigente porque ele deu um espaço de tempo, acho que de uma semana, para as pessoas aí tomarem a providência ou então até chegarem a perder o seu cargo, né? Não sei se seria assim a forma de agir, né? Mas em ano de eleição, meu irmão, o pessoal quer o quê? Quer aparecer, tem que aparecer. Ou pelo bem ou pelo mal, tem que aparecer. Então, nessa situação aí, a gente acaba sofrendo. Mas eu acho que lá no final das contas, quem vai pagar essa conta, de novo, é toda a população. Porque com certeza alguém vai ser demitido, esse alguém demitido vai entrar com uma ação, essa ação vai ser julgada na instância 1, instância 2, 3, até chegar na instância final lá, vai ganhar e vai ter que voltar, e ainda vai ter que ser pago todo o salário, todas as coisas. Então, eu acho que medidas intransigentes assim, né, com curto espaço de tempo, são midiáticas e têm apenas, única e exclusivamente, o efeito de chamar a atenção do povo. Ô Cido, a gente nota que, por exemplo, né, claro que a gente vê que existe a regra, né, a gente tem que seguir, mas é uma coisa meio autoritária, né, que a gente está vendo, né, porque o governador, ele está obrigando, né, então passa por cima de uma série de situações, que nem pessoas que têm lá o seu credo, que não aceita a vacinação, é um direito da pessoa, que aí vai contra a nossa Constituição, o direito da pessoa, né, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, enfim, isso aí fere já esse mandamento, né? Como é que você vê isso? Você acha que essa é a tendência da política daqui para frente ou não? Ô, Santiago, é bem complicado, né? A gente fala de situações bem complicadas, porque um decreto, né, do governador, embora ele fez um decreto muito rápido e muito curto, né, com pouco espaço de tempo, respeitamos as opiniões religiosas que as pessoas têm em relação a não tomar a sua vacina, os seus credos, e eu prefiro não tomar. Mas, assim, é uma decisão que já deveria ter sido tomada antes, de repente. Porque, é como o doutor Maurício falou, tem repartições públicas que ele não entra sem o comprovante de vacinação. Se ele quiser fazer um embarque no aeroporto, ele vai ter que ter o comprovante de vacinação, vai ter que estar dentro do prazo da segunda dose, do reforço. Então, acho que
por um lado, ele peca por ter sido tão incisivo agora de final, no começo do ano, e já, a partir de tal dia, ponto. Ele poderia ter estendido isso um pouco mais, porque toda regra tem suas exceções. Vai ter pessoas que vão falar assim, eu não tenho, mas eu faço o teste do Covid, eu não tenho a vacina, mas eu te apresento o teste, que eu não estou... Tem um exame que muitas pessoas deveriam fazer, que é o tal de IgG e IgM. Esses exames são que provam se você já teve o vírus e como você está reagindo contra o vírus. O teu organismo, como o teu organismo reage contra o vírus. Então, de repente, a pessoa ela não tomou a vacina, mas ela mostra um exame que ela não tem comprovado o vírus do Covid. Então, tem formas de se resolver. Eu achei que ele foi muito brusco na parte de segunda-feira, a partir de segunda, se não vier, decretou, pronto, aí já começa a cortar ponta, essas coisas aí dá problema. Acho que ele poderia ter dado espaço para a pessoa ter mais opções nesse intermédio, nesse curto intervalo de tempo, ele não deu essa opção. De repente a pessoa fala assim, então tá bom, quer fazer uma coisa? Eu vou pedir licença sem vencimento, eu vou ficar na minha casa. Era um direito que ela tinha. De repente ela fala, não, então eu tenho um quinquênio para tirar, eu vou tirar, nesse período aí desse decreto, eu vou tirar meu quinquênio, minha licença-prêmio. Eu tenho férias vencidas, eu vou tirar minhas férias agora, então. Era uma opção que você poderia ter dado para a pessoa. Agora, do dia para a noite, como é que ela muda isso? Um pouco complicado. Eu queria até perguntar para vocês aqui, porque a pandemia nós já estamos convivendo com ela praticamente 2 anos, né? E agora sai um decreto desse, numa hora em que a gente vê que os casos de Covid estão caindo, tem aquela oscilação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a tendência é cair. Ou seja, a vacina deu certo, mostrou que realmente deu certo. Mas será que essa atitude mais brusca, né, como diz aí o Cido, não deveria ter vindo lá quando estava no pico, quando estava faltando leito nos hospitais? Porque realmente parece que é algo político mesmo, né? Uma decisão política, de alguma forma, como disse o Marcelinho, porque a gente vê que os casos caíram. Claro que não passamos pela pandemia, mas essa obrigatoriedade, que nem o próprio Cido falou, chegou com uma semana de atraso e tal, mas eu acho que chegou com quase 2 anos de atraso, né? Porque o pico da pandemia foi 1 ano e meio atrás, né? E aí eu acho que as pessoas, a gente tem que entender. Tá certo que tem aquelas pessoas que não querem e tal, mas temos que entender, porque é uma pandemia. Mas agora que já melhorou, você acha que é um exagero isso, doutor Maurício? Vendo por esse ângulo? Não, eu acho que o pecado, Santiago e membros da mesa, é justamente a questão temporal. Ele deveria ter feito esse decreto, esse anúncio há tempos atrás, adequando para aqueles que quisessem administrar os seus direitos, né? Porque há um grande embate entre o direito coletivo, que é esse estado de pandemia, e a imposição de todos se vacinarem, independentemente de seus créditos, das suas condições físicas, fisiológicas. É claro que tem pessoas que não podem ser vacinadas, que têm recomendação médica, que são exceções. Tem pessoas que, por questão de religiosidade, não querem, e por convicção simples e pura, não quero me vacinar. Todas essas pessoas, elas têm direito individual, está lá na Constituição. Mas em razão da pandemia, desse estado pandêmico, me parece que hoje o direito coletivo está em relevância, é mais importante do que o direito individual, mas não significa que está afastado. Então, nesse sentido, eu acho que veio com atraso esse decreto. Talvez, ou não é nem talvez, com certeza, veio dolosamente atrasado. Por quê? Para ter a tal da mídia, para ter a reportagem, para o calcinha apertada voltar aos jornais e as mídias. Estamos discutindo aqui a sua decisão, né? Então, me parece que a intenção foi essa mesmo, atrasar, trazer algum estardalhaço e voltar para a mídia, mas o que seria o interesse público ficou lá atrás, deveria ter sido lá atrás. Porque ainda assim, como você muito bem disse, a vacina deu certo, né, para a grande maioria, diminuiu os índices. Então, seria normal, seria absolutamente plausível que todo mundo tivesse que ser vacinado. Mesmo aqueles por questão de convicção, enfim. Eu, em certa medida, pelo menos eu sou
eu discuto a questão da vacinação das crianças, enfim, tem uma série de motivos para discutir. Mas em favor do bem maior e de todos, eu fui lá, me vacinei, estou com a minha carteirinha aqui no bolso. Eu tive que matricular meu filho numa escola lá em São Paulo, eu tive que ir para entrar na escola, eu tive que exibir. Me parece que o funcionalismo público estadual já deveria ter essa determinação administrativa lá atrás, como eu tive da UAB, como os funcionários do fórum teve do tribunal. Ou seja, me parece que o governador Dória, que é muito, muito bem assessorado, dolosamente deixou para o último momento para causar um estardalhaço, voltar para a mídia e, quem sabe, recuperar algum capital político com uma decisão dessa natureza. Ô Marcelinho, em algum momento você fica assustado em ver essas situações, porque a gente vê que a saúde é uma prioridade, é uma coisa muito séria. A gente está falando de pessoas que estão morrendo, que morreram, que baixou, mas ainda tem gente morrendo. Agora você vê que, de repente, o governador, não só o Dória, mas a política em geral, parece que a prioridade em nome da saúde é outra, né? E não a saúde. Isso aí preocupa, Marcelinho? Sempre preocupa, né? Quando você usa a máquina pública para interesse próprio, né, é complicado, né? A gente não sabe a real situação, né? Você vê, o Dória e o secretário de Saúde já estão dizendo aí que já tem um plano de vacinação para as crianças, tal, e ainda está sendo discutido se vem ou não vem, como é que vai vir, né? Mas sempre eles querem estar na frente, né? E soltam informações aí para trazer a atenção da mídia, né? Inclusive, agora eles querem trazer a atenção da mídia para a vacina da Coronavac, que está sendo fabricada no Brasil, tal, diz que agora vai sair, tal, então, enfim. A gente fica preocupado. Quando você usa a máquina para um futuro, para um benefício futuro próximo, né, isso não é legal. Eu acho que tinha que ter campanha de conscientização, tinha que ter a educação, né? Ensinar aí as pessoas a importância da vacina, tal, para poder fazer. Agora, quando você vem com intransigência, dá um prazo curto desse daí, é exatamente para poder já elencar, né, quem é negacionista, que realmente negar a vacina hoje, desculpa quem nega aí, mas é uma burrice, né? Porque a vacina ajuda e salva vidas, não tem a menor sombra de dúvidas, tá? Mas quando você impõe, já se torna diferente a situação. Você fala, ó, aí já mudou, né? Entra a questão religiosa, e tem gente que, por conta de religião, não toma, né? E aí, como é que vai ficar? Né? Será que vai obedecer a religião da pessoa? Não vai obedecer? Enfim, né? Então, eu só acho assim, a vacina salva, né? Precisamos ter a vacinação, mas medidas intransigentes dessa forma, para mim, são midiáticas com um cunho único eleitoral, de buscar atenção, de fazer com que aquele eleitorado dele, né, que já não está muito bom para o lado dele, fique ainda com mais raiva, né? Fique ainda com mais raiva. Você vê aí policiais e funcionários da saúde, funcionários de outras áreas, muito entristecidos com a gestão Dória por conta de tudo aquilo que ele fala, promete e tal, e não cumpre. Fala, promete e não cumpre. Agora, quando é para determinar alguma coisa, fecha tudo, abre tudo, aí ele vem com uma energia enorme, né? Então, ver com muita cautela, né? Vamos tentar analisar com muita atenção essa situação para ver qual o pronunciamento que virá lá na frente, né, do STF, por exemplo, né? Eu até poderia já dar aqui um diagnóstico. Se o Bolsonaro falar que é contra, o STF fala que é a favor. Ou se falar o contrário, é vice-versa. Então, é fácil, às vezes, a gente até induzir alguma resposta, né? Não sendo nem Bolsonaro, nem Lula, nem nada, eu acho que a medida aí não foi legal da forma que foi feita, né? A forma que foi feita não foi legal, prazo curto e tal, ela tem um cunho eleitoral e com um objetivo, claro, de prejudicar as pessoas aí que são contrárias aí à intenção da vacina. Porque a gente vê que existe uma forçação de vacinar, normal. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que, por questão religiosa, ou por questão dela mesmo não queira ser vacinada, ela é que vai sofrer. Porque ela que vai ser o quê? Vai estar na mira do vírus, né? Ela que pode morrer porque não quis ser vacinada. Mas tem pessoas que são vacinadas e pegam, mas não morre.
já não tem aquela reação que seria a falta de ar, né, a respiração. Então, quer dizer, eu acho que cada um cuida do jeito que dá. Agora, se a pessoa não quer se vacinar, ela não vai passar para mim que foi vacinado. Né? Essa é a questão, isso aí já foi comprovado. Agora eu fiz essa pergunta, Marcelinho, de questão do Dória, né, que veio essa lei agora, em cima da hora, já era para ter vindo 1 ano e meio atrás, porque a gente vê umas incoerências, né? Em questão não só do governo de São Paulo, mas dos governos dos estados, cada um age de uma maneira. No começo, a gente não podia misturar vacina, jamais poderemos misturar vacina. Isso aqui nós trouxemos especialista aqui no programa e esse especialista falou isso. Cada vacina tem uma composição de DNA, jamais poderá, mas nem pensamento misturar. E hoje a gente vê o quê? Em nome da saúde, esse que é o problema, a política em nome da saúde diz que não tem problema misturar vacina. Antes a gente viu o quê? Vamos cancelar as aulas, porque as crianças não pegam. Mas elas vão passar para os seus pais e para os seus avós. Então, criança em casa. Fizeram isso. E aí o que acontece? Morreram o quê? 330 crianças, acho que nem morreram, foi casos, né? 330 crianças até 12 anos, desde o começo da pandemia, e que eu acho que não teve quase morte. Se teve morte, foram 1 ou 2 ou 3. Né? Claro que é importante, mas estou falando em números, né? E o número ele não vê cara. E agora tem que vacinar a criançada, né? Quer dizer, antes não podia, não precisava. E ao mesmo tempo, na bula da própria vacina, está dizendo que de cada 1 milhão de crianças, 189 vão ter problema. Então, quer dizer, é um número muito maior se vacinar do que se deixar sem vacinar. Essas incoerências, Cido, é que chama a atenção. E você, como político, como é que vê essa responsabilidade distorcida daqui para frente? Na verdade é um problema que a gente, como bem você falou, né? Uma hora se fala uma coisa, outra hora se fala outra. Quem tomou vacina tal tem que tomar vacina tal. Agora não, tem que tomar qualquer uma. Mistura-se tudo. Eu tomei aquela vacina dose única. Quando eu fui tomar a dose de reforço, eu falei, é protocolo, falaram que pode tomar qualquer uma. Aí um amigo meu me chamou e falou assim, não. Toma a que você tomou. Vamos esperar mais um pouquinho, espera que você tomou para que você fique bem imunizado. Ou seja, ele teve o carinho e o cuidado comigo de me orientar a fazer o certo, não fazer o desesperado, para que eu simplesmente tomasse a segunda dose. E hoje eles estão falando da criança, eles vêm com ação falando que a criança precisa ser vacinada também. Eu vou ser muito franco, agora deixo até a parte política de lado e falo só como cidadão, porque depois que eu tomei vacina e tive Covid, eu tive picos de pressão alta, e quando a primeira coisa que eu cheguei no médico com pressão alta, o médico perguntou, ele não perguntou se eu tinha casos na minha família de hipertenso, ele perguntou para mim, você teve Covid? Você tomou a vacina? Por que ele fez essa pergunta para mim? Na hora, eu estava só com a pressão alta, eu falei, eu não questionei o médico, mas ele fez essa situação. Eu tenho uma assessora minha que ela passou mal com pico de pressão alta pouco antes do Natal. Quando ela chegou no médico, o médico viu que ela estava com problema, pediu um eletrocardiograma dela. Quando viu, perguntou, mas você tomou a vacina? Você pegou Covid? Você tomou a segunda dose? Mas por que essa é a pergunta a ser feita? Então, assim, tem alguma coisa para mais aí. E aí agora você quer colocar isso na criança. Eu tenho filha pequena, eu não vou aceitar. Desculpa a minha opinião, mas eu não vou vacinar minha filha numa condição dessa. As vacinas decorrentes da criança, todas elas estão em dia. Mas uma vacina como essa, eu não vou aceitar, desculpa. Então, assim, vai ter muita controvérsia no meio desse caminho aí, porque uma hora vem e fala uma coisa, outra hora vem e fala outra coisa, e você não sabe quem é o senhor da razão nisso aí. Então, é muito complicado, Santiago. Nós estamos num momento muito difícil quando você fala de vacinar as crianças. Criança não... tem uma outra imunidade, é uma outra situação. E aí você vai nas UBS, nos prontos-socorros, você vê o índice de pessoas hoje com problema cardíaco. Você vê o índice de pessoas hoje com aquela trombose pulmonar. E aí você chega para a pessoa, mas tomou vacina? Tomou. Não, vem cá, então toma aqui um anticoagulante na barriga. Mas por que tomou? Eu não entendo, eu não entendo nada da medicina, mas
São coisas que são feitas que você fala, poxa, você vai num lugar, o procedimento está sendo feito dessa forma. Você vai em outro, o procedimento está sendo feito dessa mesma forma para quem tem esse tipo de coisa. Quando eu saí do médico, ela falou assim, procura um cardiologista, procura um cardiologista, faz um acompanhamento com um cardiologista. Estou te só aconselhando. Então, assim, é meio estranha a coisa, concorda comigo? Fica estranho mesmo, né, Ciro? Quer dizer, e a criança, claro que na sequência, né, por idades, agora seriam as crianças, mas pela gravidade que se apresentou a Covid, se fosse realmente para morrer crianças, acho que no começo eles iriam inverter a fila, né, porque é o natural, salvar primeiro as crianças, né, para depois os mais velhos, até em navio, né, doutor? Quando vai afundar o navio, primeiro as mulheres e as crianças, né? Então é mais ou menos isso. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, um assunto que marcou, né, o dia de ontem, e a gente está trazendo para poder analisar, para poder debater também. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, né, do PSB, se pronunciou sobre a operação policial que fez buscas na casa dele no dia de ontem, quarta-feira. Segundo o ex-governador Márcio França, abre aspas, é lamentável que se comece uma eleição para o governo de São Paulo com estas cenas de abuso de poder político, fecha aspas, observou o Márcio França. De acordo com ele, é uma operação política e não policial, com falsas alegações que determinadas autoridades, com medo de perder as eleições, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã, foi o que disse ontem. França afirmou que não possui ou teve qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas que são alvo da investigação. Segundo ele, abre aspas, eu não sou alvo de nenhuma operação, pois sou advogado particular, não tenho relação nem vínculo com serviços públicos, não tenho relação com a área médica ou de saúde, argumentou o ex-governador. Então tá aí, o Márcio França acabou se pronunciando, e ele, né, o ex-governador que assumiu o estado depois que Geraldo Alckmin deixou o cargo para concorrer à presidência da República em 2018, e é pré-candidato hoje ao governo de São Paulo também, na nota divulgada, ele disse que só deixará de ser governador de São Paulo se o povo paulista não quiser. Doutor Maurício Baltazar, vamos analisar esse fato aqui. Você acha que isso foi político ou policial, na sua opinião? Eu não duvido, Santiago. Veja bem, o nosso querido Márcio França já vem batendo no nosso governador Dória há algum tempo, né? Ele vem criticando, trazendo críticas absolutamente objetivas, com fundamentos fáticos e até jurídicos, trazendo números, ou seja, ele tem se revelado um opositor à altura do governador Dória, um sério candidato ao governo. E todo mundo que age dessa maneira acaba sofrendo as agruras de ser o inimigo político de alguém. E ele, na condução do governo, ele pode, eventualmente, ter seduzido alguma das autoridades policiais a investigar um pouco mais, ou investigar com certo direcionamento alguma dúvida, algum inquérito policial a respeito da sua administração. Isso não significa que ele seja culpado, absolutamente o contrário, né? Ele tem toda a possibilidade da ampla defesa e do contraditório, já se manifestou muito bem e imediatamente, salvo engano, né, ele já veio a público, já informou tratar-se de uma vendita, né, que não se trata de um fato jurídico ilícito propriamente dito, mas enfim, toda vez que há uma dúvida, Santiago, que há alguma suspeita, melhor que seja resolvido por inquérito policial, com as autoridades policiais devidamente constituídas investigando, para que ele seja eventualmente absolvido, afastado de qualquer dúvida, e se não for, responda nos limites da lei, rigorosamente pela sua conduta ilícita. Melhor que seja investigado até antes das eleições, Santiago. Uma coisa que eu acho estranha nesse fato aí, ô Marcelinho, é que foi a Polícia Civil, né? Nada contra, claro, polícia é polícia, mas pelo porte do que foi contestado, do que supostamente foi roubado, 500 milhões de reais da saúde, foi na cidade do interior. Isso aí não era caso para uma Polícia Federal, que a gente vê que a Polícia Federal vem investigar prefeitos, vem investigar candidatos locais. Isso aí não era mais para uma Polícia Federal do que para uma civil? Pois é, geralmente é o GAECO que atua em questões estaduais, né?
Mas quando envolve aí recurso público federal, né, aí a Polícia Federal deveria entrar em ação, né? Não sei realmente o que aconteceu. A gente vê tudo isso daí, né, com um olhar assim de bastante atenção, até porque é um provável, né, potencial candidato aí ao governo do estado, né? A gente espera que não tenha nenhum comprometimento, não tenha nada, nenhum envolvimento, né? Que até que se prove o contrário, não tem, né? Não tem. Então a gente fica ouvindo agora todos os políticos aí se pronunciarem, né? O Lula já se pronunciou, né? O Haddad, né? O pessoal lá mais alguns políticos aí já se solidarizaram aí com o Márcio França, né? Já sofreram ações parecidas, né? Então a gente fica só com olhar de atenção. A princípio, eu não posso nem ver com olhos de culpado, né? Nem com olhos também de total inocência, até porque quando existe algum indício, alguma coisa tem. Agora é muito triste se isso aí for uma ação política, né? Porque se a polícia estiver se declinando aos anseios aí de um governo do estado ou de um presidente da República, fecha tudo, paga a luz e vamos embora, porque aí acabou, né? Acabou, não tem mais autonomia aí os poderes para poder trabalhar de acordo com o que demanda a regra da lei, né? Então, eu a princípio, prefiro olhar assim, de uma forma geral, né? Acreditando sempre na inocência de quem está sendo acusado, até que se prove o contrário, né? Nós tivemos um caso parecido em Guarujá, e o próprio Cito pode comentar, né? Encontraram uma quantia vultuosa lá com o prefeito, tudo, tal, e os vereadores absolveram, politicamente, né? Politicamente. Criminalmente, não sei o que vai rolar, o que vai acontecer. Então, a gente fica acompanhando, né? Mas você não ter acesso à informação é muito ruim, né? Porque você fica só na suposição, né? É meu amigo, tá? A gente conhece, pô, pelo amor de Deus. A gente vai... O que a gente vai dizer, né? Roubou, desviou dinheiro? Não, pelo amor de Deus. A gente vai sempre crer na inocência, que é o que eu tô tendendo aí a crer, até que se prove o contrário. Uma questão que a gente estava ouvindo desde o ano passado, né? Olha, o ano que vem, 2022, que já é esse ano, né? O ano novo, vai ser um ano duro, vai ser uma batalha, você vai ver só, uma eleição que vocês nunca viram na vida. Mas eu, particularmente, Cido, não esperava que fosse já antes do, né? Vamos dizer assim, antes do dia 6, né? Falar a verdade, né? Antes de desmontar a árvore de Natal, eu imaginei que fosse depois do carnaval, alguma coisa assim, mas tá bem rápida, hein, essa ação, não tá não, Cine? Então o ano promete. As pessoas falavam que o ano só começa depois de fevereiro, né? Depois do carnaval, mas começou um pouco antes aqui, né, a coisa. Mas, Santiago, eu acho, eu respeito todas as opiniões, que tanto do Dr. Maurício, tanto do nosso amigo Marcelo, a sua própria opinião, eu respeito, assim, mas é um problema muito sério hoje que nós temos, né? Os poderes, por mais que eles sejam independentes, eles são muito juntos, né? Você vê, os poderes, eles acabam sofrendo mesmo. Você vê, o comando, vai falar, o comando da PM, ele é indicado pelo governo. O cara que, os superintendentes lá da Polícia Civil, ele é indicado pelo governo. Então, tudo é uma indicação. Por mais que os poderes sejam independentes, ele tem uma certa indicação, uma certa nomeação de alguém, entende? Então, mas você fica sem saber, muitas das vezes, a veracidade da coisa. O Marcelo tocou no assunto do Guarujá, que ficou em evidência no final do ano passado inteiro, e porque nós estamos cegos na coisa. A gente não faz ideia de como está o processo, porque o processo corre em segredo de justiça. A gente não sabe a fundo o que foi encontrado, o que foi realmente evidenciado nos autos. A gente não sabe nada. Então, como que você condena, como você julga algo sem saber de nada, assim, sabe? Então, falar desse assunto hoje do França, ele ia sofrer perseguições de todos os lados. E seria normal, assim, até porque ele é um forte candidato ao governo do estado de São Paulo hoje, né? Ele foi o segundo colocado na última eleição. As pessoas não podem deixar isso passar batido. Ele foi o segundo colocado. Então, se o primeiro não pode mais,
ser candidato, porque já está no seu 2º ano de mandato, obviamente ele é o primeiro da lista. Se imaginarmos a mesma sequência, ele é o primeiro nas pesquisas. Então, obviamente, vai sofrer algumas sanções, algumas perseguições, e aí está aí uma dessas que, querendo ou não, quando você envolve a polícia junto ao político, você abala, né? Em muitos casos, abala a imagem do político, abala a imagem da pessoa, né? Então, eles querem desgastar de alguma forma, hein? Vai inventar uma ação, um problema, uma ligação, um telefonema, que seja, que uniu alguma coisa e vai querer prejudicar alguém. Eu vejo por esse lado, assim, mas espero que seja só isso, viu? Que não tenha mais coisas aí no decorrer desses dias aí caminhando aí. Doutor Maurício, um secretário de Segurança Pública, para ele chegar num cargo desse, é uma pessoa que batalha muito, né? Anos e anos ali, galgando, fazendo contatos, amizades. Aí vem uma ordem de um governador. Vai lá na casa do fulano e dá um flagrante. E qualquer coisa. Como é que o cara vai falar? É inconstitucional. Você acha que ele fala isso? Não fala nada. Aliás, nesse sentido, a gente pode lembrar da carreira, né, trajetória faraônica, rápida demais, do Alexandre de Moraes, que começou nesse cargo aí, né, secretário estadual de São Paulo, na época do nosso querido Chuchu, que teve todo aquele entreveiro lá com o primeiro comando, fez aquele acordo, e depois o primeiro comando tinha aquelas faixas lá, lembra? Alexandre de Moraes com o STF, enfim. A gente sabe que existe, sim, uma estreita ligação entre o governador, o então secretário, e o comando da Polícia Civil. Há uma influência, sim. É possível que o governador tenha, né, seduzido, vou usar esse termo, seduzido alguma autoridade para investigar um pouco mais. Como também, Santiago, data vênia, pode ser que alguma autoridade que estivesse investigando já esse determinado caso, fazendo esse raciocínio que o Cido fez, poxa, ele foi o 2º colocado e o Dória não vai poder concorrer, então ele é o primeiro. Vamos verificar se esse cara tem alguma coisa de errado? De repente, talvez a diligência, o bom proceder dessa autoridade policial esteja sendo subvalorizado. Na realidade, a gente deveria aplaudir, porque se não for o caso, né, ele ser inocentado, aplausos para o Márcio França, e aí esse jogo acaba virando. Agora, se tiver alguma coisa de errado, que venha à tona através da investigação, respeitando a ampla defesa, o contraditório, e aí o povo de São Paulo vai ter condição de julgá-lo nas eleições. Então, no frigir dos ovos, tudo é bom, no meu ponto de vista. O Márcio França respondeu adequadamente, que venham as investigações, e se Deus quiser, a verdade virá à tona e o povo de São Paulo vai ter condições de julgar politicamente, com as informações necessárias, o Márcio França ou essa ordem desavisada ou infundada do Dória em se vingar, em fazer uma vindita aí contra o seu concorrente. Que seja assim, então, Santiago. Oi, pode falar, Marcelinho. Acho que não sei se foi comentado aqui, mas para ter tido a ação de busca e apreensão, o judiciário entrou no meio também, né? Então aí o Dória estaria mandando no judiciário também, né? Segundo consta, porque só a polícia não tem essa autonomia, né? Chegar e o doutor me corrige aí, eu não sou da área, né, doutor? Mas assim, acho que tem aí o judiciário que entrou e determinou, ou autorizou, né, o procedimento aí, né? Tem que ser manifestado, né? Protesta por essa medida cautelar de exibição, enfim, e o Ministério Público tem que opinar e o juiz tem que deferir. Ou seja, tem dedo, sim, do tribunal, né, das autoridades judiciárias. Então, é algo a se verificar com atenção. Não pode ser somente a imposição do governador, a sugestão do governador. É possível que exista realmente indícios para que uma decisão fundamentada do judiciário que mande fazer essa busca e apreensão. Tem razão, Marcelo. Porque a gente tá falando sobre suposições, como o Cido falou também, né? Como o Marcelinho comentou, mas a gente também tem o enredo aí, tem uma história, né? Desde a última eleição que aconteceu, aquele filminho que o Dória apareceu, que acusou o Márcio França. Teve uma briga feia naquela eleição também, onde o Dória se consagrou aí o governador do estado.
e agora ele se vê ameaçado pelo mesmo candidato. É o que a gente imagina, né? Não estão passando pano para ninguém, a gente está fazendo suposições, que a gente está aqui também com o canal aberto para quem quiser vir falar, inclusive até em questão judiciária aí, né, para poder falar o que supostamente pode ter acontecido, mas a gente bota um pouquinho na conta do Dória, assim, porque ele teria o porquê. Eu acho que a gente, no lugar dele, faria a mesma coisa, né? Essa que é a verdade, né? Vamos ser bem, não vamos ser hipócrita aqui, né? Essa que é a verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha rapidinha, né? Para um recado aqui, e a gente já retorna aqui com o nosso Maurício Araújo, ele que vai trazer o Momento Câmara. Rapidinho, estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate, né? E lembrando que tem também aqui o nosso Face, é o Cidades em Debate, tem o nosso Instagram, programa Cidades em Debate, tem o YouTube Cidades em Debate, onde esse programa também vai estar lá, disponível, horário que você quiser assistir, né? Você também, se quiser rever algum outro programa, tem lá entrevistas com os prefeitos da nossa Baixada, aqui o Rogério Santos, com a Raquel Kine, entre muitas outras figuras aqui que já passaram pelo programa e irão passar também. Agora vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias hoje das câmaras municipais. Como eu falei ontem, fazendo um apanhado aí das prestações de conta, né, o fechamento do ano 2021, e eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro devolvido, coisa rara de se ver por aí, né? A Câmara Municipal devolvendo dinheiro para o Executivo. Bom, aqui em Santos, a Câmara Municipal devolveu 60,4 milhões, 60 milhões e meio quase de reais. É um dinheiro bem significativo, né? Ao longo do ano foi devolvido esse dinheiro, dos quais 59 milhões e 700 mil foram dos recursos que o Executivo havia encaminhado, né, no decorrer do ano, e 700 mil reais de lucros de investimento. Não sabia que a Câmara Municipal investiu o dinheiro que fica lá, mas legal, rendeu 700 mil, né? Bom, desse dinheiro aí, parte, né, desse dinheiro serviu para comprar 89.400 cestas básicas, né, que foram distribuídas ao longo aí do processo pandêmico, né, na cidade, e atendeu 5.243 pessoas com cursos de capacitação. Tá? O restante serviu para a prefeitura fazer projetos para desonerar impostos, tá? Então deu um alívio aí para os comerciantes locais com os projetos que a gente até mesmo discutiu aqui, né, em outros programas, sobre a desoneração de impostos, tá? Bom, então parabéns aí à gestão da Câmara Municipal de Santos, devolvendo esses 60 milhões e meio aí para o cofre do Executivo. Parabenizar também um feito inédito na Câmara de Cubatão, que também devolveu ao todo 8,5 milhões em duas parcelas, né? Agora em dezembro eles devolveram 6 milhões e meio e em setembro 2 milhões de reais, tá? Também fruto aí de trabalho, segundo o presidente, fruto de trabalho aí de revisão de contratos, despesas e outras coisas mais. De forma inédita, a Câmara Municipal de Mongaguá também devolveu 750 mil reais, lógico, atendendo aí os parâmetros de tamanho de cidade, né? Então foi um feito aí pela primeira vez a Câmara Municipal de Mongaguá devolvendo 750 mil reais. Parabéns a todos os presidentes que trabalharam bem a gestão do dinheiro público. É isso aí, Santiago, um abraço! Tá aí o nosso querido Maurício Araújo, homem da Câmara Municipal, fazendo um pente fino. Com esse homem aí, com o nosso programa, o pessoal das câmaras fica ali, ó, de orelha em pé, não fica não, Sidão?
Mas é aquele negócio, a pessoa quando é do bem não tem problema nenhum, a gente só averigua as informações que existem, né? E ontem o Maurício estava trazendo aqui também as PLs, né, que as câmaras trouxeram, né, no caso a de Santos trouxe durante o ano, e quantas foram aprovadas, quantas não foram. Então, agora é aquela hora da gente fazer, já nesse recesso, aquele balanço. E hoje a gente vê aqui que Santos, as câmaras de Santos, Cubatão e Mongaguá devolvendo dinheiro para os cofres públicos, né? Dinheiro que foi devolvido, 60 milhões e 400 mil, a Câmara de Santos, que devolveu. Parte desse dinheiro parece que serviu para compra de 89.400 cestas básicas, atendeu mais de 5 mil pessoas com cursos de capacitação. Cubatão também devolveu 8 milhões e meio, né, de reais, e no total durante o ano. E Mongaguá, pela primeira vez, devolvendo aí, o baianinho está feliz da vida. Ele falou, rapaz, se você soubesse como eu estou feliz, como é gratificante a gente saber que seguramos a mão, né? Então, devolveu 750 mil reais. Mas a gente faz aquela pergunta também. Doutor Maurício, se esse dinheiro está disponível, não é para ser usado, será que devolveram o dinheiro e não ficou faltando ações? Não, Santiago, acho que não. A pandemia trouxe um mundo novo, né? Uma série de circunstâncias novas para os administradores, para os gestores de modo geral. E de certa forma, algumas atividades cederam, né? Houve muita inovação, então teve espaço, né, para economia, digamos assim. Além disso, a tecnologia avançou muito, tem muita coisa nova aí, né, no setor de comunicação, em vários setores administrativos, que está trazendo significativa economia aos administradores públicos, aos gestores de modo geral. E isso, de certa forma, é positivo, porque trouxe essa economia noticiada aí pelo Maurício, mas como o dinheiro público não pode ser gasto assim, sem obedecer ao regramento, ele tem que ser devolvido, ele não pode ser gasto só porque está sobrando. Então, na próxima legislatura, na próxima administração, com os projetos devidamente trazidos pela Câmara, enfim, aprovados de acordo com a regra geral, esse dinheiro vai ser muito bem gasto, já se utilizando da tecnologia e da realidade sem a pandemia, né? Porque agora a gente já está melhorando, né? As aulas, por exemplo, já estão sendo presenciais, e me parece que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo para a nossa nova realidade. Ô Marcelinho, você que trabalha com finanças, você que é um excelente contador, já trabalhou para o poder público também, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Esse dinheiro que sobra nas câmaras, coisa que não sobrava antes, né? Não era devolvido, né? Uma coisa que praticamente é inédita na maioria delas, na grande maioria delas, né? Será que isso deve-se ao sistema? Porque hoje existe o sistema, né? Tudo tem que estar no sistema. Será que é isso que faz com que o dinheiro sobre? Santiagão e amigos, didaticamente, a receita da Câmara ela é vinculada à receita da Prefeitura. É uma porcentagem que é repassada. Ano a ano, o orçamento, o plano plurianual, o plano anual de orçamentação também ele vai aumentando, tem um acréscimo, vai aumentando, e, obviamente, o repasse também aumenta. Só que as despesas, elas têm um limite para ser feito. O vereador está acompanhando, ele pode até explicar melhor para a gente. Nós temos um limite para ser feito. Então, com a receita aumentando e a despesa estável na Câmara, a tendência é que sobre, porque você não vê, pelo menos em várias câmaras, né, o reajuste de funcionários, contratação de novos funcionários, abertura de novos cargos. Eles não podem gastar dinheiro em obras públicas, por exemplo. Chegar lá e fazer uma obra pública, não pode. Mas eles podem, com a sobra que tem, repassar para a Prefeitura, e a Prefeitura aí, obviamente, canalizar para uma área que esteja necessitária, com necessidade. Aí o presidente da Câmara, os vereadores, entram em acordo, vamos para a saúde, vamos ajudar, enfim, né? Faz o ajuste. Então, a tendência é sempre essa, que está aumentando a receita dos municípios e a despesa ela está estável, né, das câmaras. Então, por isso que você vê em várias câmaras, olha, vamos trocar o mobiliário, vamos colocar a foto dos presidentes da Câmara pintadinha, fazer pintura à mão, com caneta egípcia,
tal, não sei o quê, para poder, entendeu? Para poder gerar gasto e colocar lá, deixar lá. E aí, obviamente, tudo isso daí é dinheiro do povo. Quando você tem uma Câmara mais austera, né? Que trabalha de uma maneira mais austera, ela fica mais tranquila em termos de gasto. E, obviamente, no final do ano, a tendência é que sobre mesmo. Então, eu vejo isso com naturalidade. E, na verdade, eu acho que até que deviam devolver mais. Né? Em vários momentos, deveriam até devolver mais, porque uma vez que está aumentando a receita e o gasto está estável, a tendência é que o normal, a lógica do jogo é que sobe mais. Ô Cido, na Câmara do Guarujá também foi devolvido dinheiro, né? Não foram só nessas câmaras. Isso aqui foram alguns exemplos que o Maurício trouxe. É bem capaz até de ele trazer no programa de amanhã, não sei, porque ele está fazendo esse levantamento. Então já adianta para a gente, que foi devolvido dinheiro aí também ou não? Ô, Santiago, foi sim. Guarujá já é uma prática comum, viu? No Guarujá já é uma prática de alguns anos, já é comum essa devolução. Não é o presidente o doidão? José Nilton Doidão. Ele fez a devolução, ele falou que faria, né? Ele comentou comigo que seria em torno de 3 milhões, parece que a devolução ao erário público. Mas veja bem, Santiago, que as pessoas pouco entendem isso, né? As pessoas que nem... quando criticaram porque o vereador não tinha direito a 10º e férias, que ia aumentar a receita, não aumenta nada, porque o 10º da Câmara é o mesmo. As despesas da Câmara, o orçamento da Câmara já tem o seu... O Marcelo explicou muito bem, professor, né? Ele falou muito bem o que é isso. É o 10º que vem, o repasse vindo do governo. Então, obviamente, o ano que vem vai ter um acréscimo na arrecadação. Então, o repasse para a Câmara aumenta. A Câmara não faz obras, não pode fazer obras públicas, ponto. O que a Câmara faz? Ela paga salários, tributos, né? Os tributos e as despesas da casa, que é a manutenção de tudo isso, manter esse poder funcionando. Então, quando você tem uma noção, a frota de carros da Câmara, quando ela vence o período, a Câmara não pode vender os carros, ou muito leiloá-los. A Câmara devolve os carros à Prefeitura. O imobiliário, tudo isso que se usa na Câmara, que é patrimônio da Câmara hoje, quando a Câmara faz a troca do seu mobiliário, esse mobiliário que aqui está vai para o Executivo, vai para a Prefeitura. A Câmara não tem anuência desses poderes, dessas coisas. Tudo isso que é comprado com dinheiro que vem do 10º da Prefeitura, volta para a Prefeitura. Seja os carros, seja a mobília, toda essa parte é voltada para lá. Então, assim também vai ser com o dinheiro. O dinheiro foi usado para pagar salário, férias, décimos dos servidores concursados, todos os tributos. Fez tudo isso, a Câmara não deve nada a ninguém, a Câmara não é negativada. Pode ver, você nunca vê uma Câmara Municipal negativada. Por quê? Porque ela sempre tem o orçamento dela menor do que o seu próprio, o que se arrecada, do 10º do governo. Então, nós não temos essa dificuldade. Então, obviamente, o que sobra tem que ser devolvido aos cofres públicos. Aí é onde entra uma conversa do presidente da Câmara, com o próprio prefeito, qual a secretaria que está em mais necessidade nesse final, qual a secretaria que está com mais dificuldade agora no final desse ano, e o repasse é feito para a área mais precária naquela ocasião. E assim também é com as secretarias, viu, Santiago? Toda secretaria que tem o seu orçamento, se o secretário ele não consegue usar o seu orçamento dentro do período daquele ano, ele comete a improbidade administrativa. O prefeito responde, tanto o prefeito quanto o secretário respondem improbidade administrativa. Então, o dinheiro que é repassado a cada secretaria, e a Câmara acaba sendo o 10º da Câmara, se eu não me engano, acho que é 4% da arrecadação do município, acho que vai até 6% da arrecadação do município, então acaba sendo muito. Isso é repasse. O dinheiro que se fez, que se sobrou, se devolve ao poder público. É uma prática comum aqui no Guarujá também. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, acho que eu vou perguntar para o Marcelo ou para o doutor também, né? Os dois podem dar opinião, é que a Câmara de Santos investiu dinheiro e ganhou dinheiro. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Isso é uma prática normal, Marcelinho? É o quê? Investe o quê? Na Bolsa de Valores? Em ações? Como é que é? Deve investir numa aplicação conservadora, né? Que você só vai ter rendimento, não tenha risco
de perder o recurso, né? Mas é normal, isso aí é prudente que se faça. Quem tem um caixa superavitário tem condições de fazer isso. Obviamente, pode trabalhar nessa linha e investir o dinheiro, obviamente, apresentando as contas, trazendo todas as informações, deixando tudo transparente, né? Isso é possível. A prefeitura também pode fazer, tá? Que os caixas não permitem, né? Mas se tivesse caixa disponível, sim. Agora, se tem uma verba que vem para a prefeitura e essa verba fica parada, né? Existe a possibilidade também de deixá-la parada aplicada, até que seja usada, né? Então, isso é o bom uso do dinheiro, vai, assim dizendo, né? Mesmo sendo público, não impede de ser aplicado. O rendimento volta para a entidade pública que vai usar com a comunidade. Então, está tudo dentro do conforme. 700 mil reais no ano, tá bom, né? Dá para comprar o frango de domingo já, não dá não? Opa. Ô, doutor Maurício, é um bom negócio, então. Lucro, né? Vamos abrir uma Câmara Municipal, porque é um bom negócio, hein, doutor? Pode aplicar o dinheiro, né? Como é que você já tinha visto isso, doutor Maurício? Claro que a gente está brincando, Sim. né? A gente já discutiu essa matéria em outra oportunidade, em outra esfera. Não convém ter lucro com o dinheiro público, né? O objetivo do Estado, do município ou do governo do Estado, da União, não é ter lucro com a administração do dinheiro, mas também perder com inflação, com toda essa questão econômica que hoje nos aflige, também não é uma boa administração. Havendo caminhos de manter o patrimônio em um determinado nível, né, já que a poupança, por exemplo, não alcança essas aplicações que existem hoje, é absolutamente de bom tom que o administrador público deixe essa quantia em determinada aplicação que traga uma melhor correção monetária, enfim, que mantenha o patrimônio sem prejuízo. Então, é normal, sim, não vejo nenhum problema, desde que não prejudique o principal, que é a administração pública, que são realizar, no caso da Câmara, os pagamentos, fazer a manutenção aí de salários, sem prejuízo do principal. Aí mantém o patrimônio, está dentro da regra, está dentro da legalidade. Tá certo. Deixa eu só dar um recado aqui antes da gente finalizar, que a Igreja Coração de Maria continua com a campanha de arrecadação de alimentos, que a gente está fazendo junto com a paroquial, né? Então, o pessoal que de repente tem a cesta básica, roupas usadas em bom estado, calçados, material de higiene pessoal, de limpeza, que queiram fazer uma doação, pode se dirigir à Ana Costa 74, ali ao lado da nova papelaria Calunga, né? Ana Costa 74, lá na Igreja Coração de Maria, tem esse telefone também, que é da paroquial, a nossa querida Bebeca, que eles mantêm uma equipe com carro. Caso você tenha o que doar, mas não tem como levar, é só ligar, marcar um horário, o dia, tudo certinho, que o pessoal vai buscar aonde você estiver para poder doar em toda a Baixada, tá certo? É o 32237381, 32237381. Eu tenho certeza que em breve, vida que segue, vida normaliza. A gente torce muito e ora muito para isso. Quero agradecer a presença do Marcelo Rocha, o nosso professor e contador, né, sempre no programa. Obrigado, viu, Marcelinho? Também o nosso querido Aparecido Davi, o Cido do Guarujá, o vereador Cido conosco. Obrigado, Cido. Um abraço para você, sempre muito bem-vindo. E o nosso querido doutor Maurício Baltazar, que estava de folga, tirou uns diazinhos aí. Faz falta no programa, viu, doutor? Não faça mais, não brinca desse jeito não, hein? Nosso comentarista e advogado, um abração também. Feliz ano novo para todos vocês e para todos que estão nos assistindo. E amanhã, à 13h, na TV Unisantos, canal 40.1, o nosso Cidades em Debate, e às 19h, na TV Com, canal 11 da NET, tá certo? Um grande beijo, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá, fui!